E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima e hoje a gente vai dar continuidade aqui naquele bate-papo filosófico. Hoje nós vamos falar de mais um filósofo que se debruça sobre as teorias políticas. Hoje a gente vai falar do Barão de Montesquieu. Vamos introduzir também um pouco do pensamento iluminista. Beleza? Nós já falamos de três, nós falamos de Hobbes, nós falamos de Locke, nós falamos de Rousseau. Agora a gente vem falar do Montesquieu e a sua teoria política da divisão dos poderes. Beleza? Vamos lá. Montesquieu e o pensamento iluminista. Membro de uma família aristocrática, foi um dos principais críticos ao modelo de poder de sua época. Vamos lá. Que época? Montesquieu, ele vive no século XVIII. A sua época era a França absolutista. Ele é um francês. Então, não só um francês, ele é um francês membro da aristocracia, ou seja, ele nasceu rico. Ele não é alguém que veio do povo. Ele nasce numa classe privilegiada. Só que dentro dessa classe privilegiada, ele vai começar a criticar o sistema de governo que privilegia essa classe. Beleza? Ele vai ser um crítico ao absolutismo. A gente vai falar aqui mais na frente sobre os déspotas. Ele vai ser um crítico aos déspotas. Beleza? Montesquieu, ele vai ser reflexo, ele vai ser um grande pensador iluminista. O iluminismo é uma corrente, digamos, uma corrente filosófica, política, que surge na Europa, tem o seu auge aí no século XVIII, e como o nome diz, iluminismo traz a ideia de iluminação, de utilizar a razão. O iluminismo vai ser um crítico, vai ser uma política, uma filosofia crítica ao antigo regime, ao absolutismo. Sobretudo porque vai ser um pensamento em que a burguesia vai se apropriar. A burguesia vai estar ali presente no iluminismo. E a burguesia vai perceber que ela não precisa mais do rei para... A burguesia vai perceber que ela tem um poder econômico e vai necessitar do poder político. Ela vai perceber que os entraves do absolutismo, as políticas mercantilistas, por exemplo, é um entrave ao seu crescimento econômico. Então a burguesia está tirando o rei da jogada. E o iluminismo, ele traz essas ideias burguesas. A ideia de propriedade privada, a de liberdade. Beleza? Vamos lá. Então Montesquieu é um membro da aristocracia. Foi influenciado pelo pensamento iluminista e por John Locke. A gente vai ver que, mesmo sendo francês, Montesquieu ele vai viajar por muitos países, na Europa, na Ásia, alguns na África. Mas quando ele chega na Inglaterra, é que ele tem de fato contato com as ideias de Locke, que nós já vimos. Sobre a questão do Estado de Locke, sobre a propriedade privada. E isso vai influenciar diretamente o pensamento de Montesquieu. Beleza? Vamos lá. Propôs um modelo de governo que ia contra o absolutismo e o catolicismo. Lembrando, a reforma protestante que acontece na Europa, as diversas ramificações aí que o cristianismo toma. A perseguição imposta pela Igreja Católica através da Inquisição. Então, Montesquieu ele não vai ser contra a religião, mas contra, basicamente, o catolicismo exagerado. Tanto que uma das ideias iluministas é a tolerância religiosa. A capacidade de você seguir qualquer ramificação do cristianismo como um direito seu de ter a escolha de liberdade à sua religião. Beleza? Sua obra mais importante foi do Espírito das Leis. Montesquieu ele vai
tentar entender como funciona, qual é a essência e por que se criam leis. Se criam leis. Né? O espírito é a essência das leis. Não foi o primeiro filósofo a propor a divisão dos poderes. A gente vai falar aqui da divisão que ele vai propor, mas que fique claro que ele não foi o primeiro a fazer isso. Busca um equilíbrio entre os poderes e critica o absolutismo. A divisão dos poderes de Montesquieu está relacionado ao equilíbrio das forças dos poderes. Para Montesquieu, só o poder para o poder. Só o poder ele é capaz de conter um aspecto tirânico de outro poder. Então, eles deveriam ser equilibrados. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, beleza? E, novamente, é um crítico ao absolutismo. Lembrando, o absolutismo, sistema político em que todos os poderes estão concentrados na mão de um único governante, a maior parte deles o monarca. E Montesquieu vive no modelo, na França, ele vive no modelo, digamos assim, exemplar de absolutismo. Tanto que o rei francês fala, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Beleza? Então, Montesquieu está vivendo nesse contexto de uma França absolutista. Mesmo ele pertencendo ainda à classe dos aristocratas, ele vai ser um crítico às políticas absolutistas. A proposta da divisão dos poderes é resultado de processos revolucionários da Europa, de toda essa efervescência que está acontecendo na Europa, que a gente acabou de falar. Ele vai rodar a Europa, ele vai visitar a Ásia, países na África, e quando ele vê a Inglaterra, ele vê o fruto da Revolução Inglesa, a instauração do parlamento, a subordinação do monarca ao parlamento. Então toda essa efervescência que está acontecendo na Europa no século XVII e XVIII vai influenciar diretamente o pensamento de Montesquieu. Tranquilo? O iluminismo começa a ganhar contornos mais definidos. O crescimento do parlamentarismo mostra um caminho sem retorno e a filosofia política moderna tentava fornecer conteúdos que propusessem novos modelos sociais ou explicasse a origem daqueles já existentes. Então, o iluminismo está ganhando força, a razão, as ideias, o século das luzes, aí o século XVIII. O parlamento, tomando a Inglaterra como modelo, ele se mostra muito mais justo, digamos, muito mais forte do que a concentração de poderes na figura de um monarca. A subordinação do monarca ao parlamento. E Montesquieu considera isso um caminho sem volta. É algo que vai acontecer. Tranquilo? E novos modelos sociais para explicar a origem do absolutismo, por que surge o absolutismo e como esse absolutismo declina e surge uma nova forma de governo. Beleza? Os pensadores iluministas procuram exaltar e defender a liberdade, a igualdade, a tolerância e a propriedade privada. Lembrando de novo, o iluminismo ele vai incorporar e vai ser um porta-voz das ideias burguesas, da propriedade privada, da livre iniciativa, da tolerância. Tanto que, por exemplo, dentro do iluminismo, surge a figura de Adam Smith, que escreve o espírito capitalismo. O Adam Smith ele é digamos assim, o fundador do que a gente vai vir chamar de capitalismo. Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, A Origem das Riquezas das Nações, que fala sobre o capitalismo.
né, a lei da oferta e da procura, a não intervenção do Estado na economia. Lembrando que o governo absolutista intervém diretamente na economia. Né, práticas mercantilistas, aí, o pacto colonial, a balança comercial favorável, o metalismo, protecionismo alfandegário, ou seja, tudo está atrelado diretamente ao rei. Né, a ordens do rei, tudo concentra nele, e isso é um entrave para o desenvolvimento burguês que vive do comércio. Daí o iluminismo trazer o impulso das ideias burguesas. Apresentava um conjunto de teorias com uma série de descrições sobre as formas de governo. No seu livro, Do Espírito das Nações, Montesquieu, a novidade que ele traz, por ele não ser o primeiro aí a propor a divisão dos poderes, mas a novidade que ele traz é esse conjunto de teorias com uma série de descrições sobre as formas de governo, sobre as diversas formas de governo que existem. Ele descreve uma a uma. Explicita as leis que regulamentam as sociedades humanas, do espírito das leis, ou seja, ele vai estudar e tentar entender a essência das leis. Para Montesquieu, as mudanças sociais passariam pelas transformações das propostas legislativas. Legislativa, aqueles que legislam, aqueles que criam as leis, ou seja, as reformas sociais, as mudanças que podem ocorrer na sociedade, deveriam vir através das leis, o espírito das leis, a essência da lei. A lei é que pode mudar as formas, pode ser o catalisador das mudanças sociais. Beleza? Para o filósofo, ao se determinar o que é a lei, surgem duas questões centrais. Ao estudar as leis e determinar o que é uma lei, vão surgir duas questões para Montesquieu. A primeira é o fato de que todos serem governados por algum tipo de lei. Pode ela ser divina, natural, governamental. Todos nós somos governados por um tipo de lei. Beleza? E que uma lei nunca é um fenômeno individual. A lei é um fenômeno coletivo. Então essas são as duas questões que surgem no pensamento de Montesquieu ao estudar as leis. Afirma a existência de leis naturais, aquelas que existem na natureza. Ele dá o exemplo das leis físicas, que são de fácil entendimento. Então, afirma a existência de leis naturais e que as leis determinadas pela física são as de mais fácil compreensão. Mas ele também fala sobre as leis criadas pelos homens. As leis humanas são criadas e se adequam a diversas sociedades. O autor chama as leis humanas de leis positivas. Essas leis positivas, elas são criadas pelo homem e a gente percebe que existe uma variação inúmeras, de leis, e essas leis, elas estão relacionadas diretamente à sociedade em que elas foram criadas. Por exemplo, ela vai ser influenciada pela questão geográfica, ela vai ser influenciada pela questão climática, ela vai ser influenciada pela questão comercial. E não necessariamente uma lei que exista num povoado, se transportada para outro, com características diferentes, essa lei vai funcionar. Então Montesquieu ele vai também analisar como as leis estão relacionadas diretamente com o cotidiano local. A região que ela é criada, a região que ela é imposta, que ela é criada. Tranquilo? Vamos lá. Os tipos de lei positiva. Apresentou 3 tipos de leis positivas. As que regulamentam as relações entre governos, ou seja, do governo para o outro. A que regulamentam as relações entre governantes e governados, entre o governante e nós que somos governados. E a que regulamentam as relações entre governantes de Estado para Estado. Beleza? Ao contrário das leis naturais,
que devem ser pensadas na universalidade, as leis positivas devem ser problematizadas a partir do seu teor particular e singular, pois tratam das relações locais. Ou seja, as leis criadas pelos homens, elas devem ser problematizadas com a finalidade de se adequarem de melhor forma à sua localidade. Elas devem ser sempre questionadas, discutidas e estabelecidas de forma que atenda a maior parte da população ou toda a população. Ela jamais deve ser feita para priorizar uma pequena parte da população. Tranquilo? Montesquieu tenta entender a diversidade das leis criadas pelos homens em diversos locais. É o que a gente estava falando há pouco tempo. A gente tem sociedades espalhadas pelo mundo inteiro e com leis distintas, leis diversas, leis muito... podem existir leis semelhantes, mas existem leis extremamente opostas. E Montesquieu ele chega à conclusão que essa formação, essa criação de leis, ela é influenciada por diferenças climáticas, por costumes, comércio, religião. Ou seja, as leis elas se adequam à localidade. Elas surgem conforme a necessidade de uma determinada região. A lei, por exemplo, de um lugar que tradicionalmente vive do comércio, não vai ser a mesma lei de um lugar que é praticamente autossuficiente e o comércio não existe. Por exemplo, as leis são frutos do seu tempo, assim como a filosofia. As leis do mundo medieval não condizem mais com as leis, com a sociedade moderna. Daí a forma de transição. Isso pode levar tempo de um governo para o outro, de um regime para o outro. Tanto que a gente vê que a burguesia surge lá no finalzinho da Idade Média e século XV, e a gente está falando aqui dela vociferar contra o absolutismo no século XVIII, aí no Iluminismo. Ou seja, 3 séculos aí para transformação social. Tranquilo? Então, isso é um processo lento. Formas de governo. Montesquieu apresenta 3 formas possíveis de governo. A monarquia. Governo exercido por uma única pessoa, tendo por base um conjunto de leis fixas e estabelecidas. Monarquia, a gente tem geralmente o quê? Um rei que governa. Só que Montesquieu fala que na monarquia a honra vale bastante. Tudo está entrelaçado através da honra. Então esse rei, ele deve de fato seguir as leis propostas, um conjunto de leis fixas, estabelecidas. Beleza? Ele fala de uma república, onde a maioria detém o poder. Mas essa república pode ser, para Montesquieu, uma república indireta, onde tem uma maior participação popular de fato, ou uma república aristocrática, onde a aristocracia, um grupo selecionado, tomaria as decisões para a maioria. Beleza? Isso aqui é um reflexo da classe social de Montesquieu, afinal ele é um aristocrata. Ele pertence à aristocracia, ele é um aristocrata. E, por fim, a última forma de governo que ele traz são os déspotas. O que significa isso? O rei não é um déspota? Mais ou menos. Ele faz uma diferenciação entre os dois aqui e é importante que nós consigamos fazer essa distinção. Vamos lá. Déspota. Governo exercido por uma única pessoa. Igual a monarquia. Mas sem um conjunto de leis fixas. Um déspota, ele tende à tirania. Ele não segue as leis que são fixadas. Beleza?
No iluminismo vão surgir os chamados déspotas esclarecidos, que são aqueles que tentam trazer ideias iluministas para o seu governo. Mas, em sua maioria, não. Por exemplo, a França absolutista é um déspota. Tranquilo? Daí a grande inquietação de Montesquieu, né, a sua militância contra esse tipo de governo, contra os déspotas. Beleza? O filósofo afirma que, para além das formas de governos, podem ser diferentes por seus princípios de ação, isto é, os sentimentos e desejos que movem a governabilidade. Tranquilo? Aqui ele está falando de honra. Ele fala o seguinte, que a honra ela é a base do governo, por exemplo, da monarquia. Se for uma pessoa honrada, pode-se ter um bom governo. Mas, aqui, ó, os sentimentos e desejos movem a governabilidade. Se a pessoa tem um caráter, pode-se conseguir fazer um bom governo. Mas se a pessoa não tem, não ocorrerá um bom governo. Para o autor, a monarquia é governada por alguém que respeita as leis acima de tudo. Lembra que eu estava falando de honra? Então, é exatamente isso. Na monarquia, o rei, né, ele pode ser, por exemplo, uma monarquia parlamentar, onde o rei é subordinado ao parlamento. Ele deve seguir as leis impostas. Deve ser honrado dessa forma, para evitar tendências ao despotismo, a concentrar os poderes, todos em suas mãos. Sua ideia de monarquia enfatizava principalmente as instâncias intermediárias de poder, o que deveria modificar profundamente a sua configuração. Ah, mas o que são essas instâncias intermediárias de poder? Aqui, ó. Essas instâncias que se inserem entre o governo e os governadores são tidas como contrapoderes, os quais devem se distribuir entre as mais diferentes funções estatais, a fim de evitar que ele se concentre nas mãos de um monarca e provoque tendências despóticas. Então, o contrapoder seria a equiparação ou a divisão das funções para que tudo não fique concentrado na mão de uma única pessoa. E isso traria um equilíbrio. Beleza? Aqui, ó, diferente, tá? Tá escrito diferente aqui, mas é diferente. Separação dos poderes. Montesquieu, através da divisão, tenta equilibrar as relações entre as diversas classes de uma nação. Por exemplo, entre ricos e pobres. Ele tenta trazer um pouco mais de igualdade. Por exemplo, na representação política. O autor julgou como fundamental as funções de administrar, criar leis e regulamentos e de julgar seu cumprimento. Dessa forma, propõe a divisão entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, aquele que executa as leis. Legislativo, aquele que cria as leis. E judiciário, aquele que julga as leis. Beleza? Numa monarquia, o executivo seria exercido aí pelo rei. Numa monarquia parlamentar, pelo primeiro-ministro. No modelo presidencialista, o executivo é o presidente. Beleza? Dessa forma, ele distribui e faz com que os poderes se equiparem. Não é válido que o executivo, o legislativo e o judiciário sejam dominados e sejam exercidos por uma única figura, como acontece no absolutismo. Daí a grande crítica de Montesquieu ao regime absolutista, aos déspotas. Beleza? A divisão busca não concentrar o poder nas mãos de uma pessoa ou grupo. Inserido os contrapoderes,
que equilibram as forças, instâncias entre o monarca executivo e os seus súditos, e dando a estes importâncias e igualdade de poder, criando uma disputa saudável entre seus representantes e o maior debate na construção das relações. Aqui deveria ser relações. O que ele está falando é o seguinte: lembra lá dos espíritos das leis. As mudanças sociais podem vir através das leis. Estabelecendo o contrapoder, a gente faz o quê? A gente faz com que os poderes tenham que dialogar entre eles, porque um poder pode anular o outro. Essa ideia de Montesquieu ela é baseada na Roma Antiga, né? E com isso faz com que a população seja ouvida no processo de criação de leis, porque os poderes precisam ter aí o apoio popular. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Separação dos poderes. Aqui eu trouxe uma citação do próprio Montesquieu, que fala sobre a separação dos poderes. Vamos aqui, ó. O esforço para evitar a tirania é a grande razão da segmentação dos poderes, ou seja, evitar a tirania, o despotismo, né? Por isso nós devemos dividir os poderes. Eles não devem estar concentrados na mão de uma única pessoa. A divisão entre um poder que cunha as leis, outro que as aplique e outros que as julgue, impede ou pelo menos dificulta a possibilidade da tirania. Muito mais facilmente exercida em um modelo de governo no qual o poder se dá de forma concentrada. Ou seja, a tirania ela ocorre com muito mais facilidade, onde todos os poderes estão concentrados na mão de uma única pessoa. Beleza? E aqui, como os poderes são independentes, eles devem dialogar. E um pode frear o outro. A divisão dos poderes acaba por criar um sistema complexo de forças que somente o mais estratégico dos políticos conseguiria transformar ou corromper. É mais difícil, segundo as ideias de Montesquieu, corromper, desvirtuar esses poderes que estão divididos. Beleza? Com isso, gente, terminamos aqui nossa aula sobre Barão de Montesquieu e o Iluminismo. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.